E aí galera, beleza? Aqui quem está falando é o David Souza e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dando continuidade ao curso de programação, vamos falar um pouco sobre variáveis em Python. Na aula passada, iniciamos falando um pouco sobre a função print e agora vamos dar continuidade em variáveis. Falar um pouco o início de variáveis. Então vamos lá. Mas professor David, o que é uma variável? A variável é um nome que guarda um valor, certo? Quando nós estávamos na aula de print, né? Nós tínhamos esse seguinte script aqui, ó. David, certo? E aí imprimia na tela. Algo interessante que eu observei aqui do Acode é que eu posso executar aqui o script Python, certo? Então vamos lá, vamos criar nossa variável nome, certo? Deixa eu só dar espaço aqui. E agora, ao invés de passar a string diretamente, vamos passar através da variável. Só dar um espaço aqui para ficar mais legível. Pronto. Nome. E notem que funciona da mesma forma. Ó, aqui, ó. Está impresso David, certo? Vamos continuar. O segundo item, digamos assim, sobre variáveis é a forma como podemos criá-las, certo? Eu dei o exemplo aqui de nome, agora eu vou colocar aqui um outro nome, certo? E também a variável x igual a 5, certo? Notem que o nome Ana está entre aspas e o número 5 não precisa de aspas, certo? Mais pra frente, quando a gente for estudar sobre os tipos de dados, eu posso estar explicando um pouco melhor, né? Só que temos uma observação muito importante que eu deixei aqui logo abaixo, um alerta importante, que o Python ele é case sensitive, ou seja, uma variável maiúscula ela é diferente de uma variável minúscula, certo? Por exemplo, aqui na variável nome Ana, se eu colocar nome maiúsculo, e aí eu pego lá a minha variável nome David, certo? Então vamos aqui, temos agora duas variáveis, nome e nome. Se eu printar aqui nome minúsculo, aparece David. E se eu printar nome maiúsculo, certo? Ele nem está carregando aqui porque, mas eu posso tentar cd 02 01 variáveis, e eu quero executar o variável 02 Python 02, certo? Então está aí, ó, aparece Ana. Por que isso acontece? Porque essa variável nome e essa outra variável nome aqui são diferentes, certo? Como aqui você vê no exemplo. Deixa eu tentar copiar esse exemplo aqui para demonstrar se funciona aqui no terminal do Acode. Mais aqui embaixo. Pronto, agora aparece. E aí, outra questão, né?
o Camel Case versus o Snake Case. Como vocês podem ver aí, o Camel Case é as córcovas do camelo, certo? E o Snake Case é como se fosse a dobra da cobra, certo? Opa! E aí, ó, o Python tem uma conversão oficial chamada PEP8, ou algo assim, que recomenda o Snake Case para variáveis e funções, que nós iremos estudar um pouco mais na frente, né? Como, por exemplo, o print. É uma função que é minúscula, né? No caso, quando a gente for criar nossas funções, vai ter que ser dessa forma aqui, ó. Se quisermos separar os nomes. E outra coisa importante também é que no caso do Camel Case vai ficar para as classes, e se eu quiser totalmente maiúsculo, são as constantes, certo? Então vamos dar continuidade aqui. Terceiro, os tipos de dados, certo? Vamos estudar nas aulas mais à frente que os tipos de dados básicos do Python são o int para números inteiros, float para números decimais, str para texto, a string, e bool para os operadores booleanos, que é verdadeiro ou falso, true ou false, certo? Vamos dar continuidade aqui. Outra função muito interessante do Python é saber o tipo de uma variável, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, vou copiar esse código, deixa eu ver, vou copiar só aqui, David e 5, vamos lá, David e 5. Se eu quiser saber o tipo dessa variável, certo? Type, aí eu passo a variável nome, e aí eu descubro qual é o tipo dela. É uma string. E aí, se eu quiser saber o tipo de x, ele não está carregando aqui, certo? Tipo inteiro, certo? E aí isso é válido para os outros tipos que vamos ver, os tipos de dados que vamos ver mais na frente, e também as estruturas de dados, certo? Então vamos lá. Outra regra muito importante para nomes de variáveis é que as variáveis podem começar com o underline, né? Eu acredito que seja isso, o underline. Mas as variáveis não podem usar palavras-chave do Python, né? E aí essas palavras-chave eu posso explicar em uma outra aula, mas por exemplo, print. Print não pode porque é o nome de uma função em Python, certo? Se eu quiser colocar o nome da minha variável print, vamos ver aqui se vai aparecer mais um erro, ou é o primeiro erro, não me lembro. Print, opa, vamos lá, olha, ele dá um erro, porque o nome da variável não pode ser print, certo? No caso, se eu colocar print, eu não carrego, vamos ver, aí aparece o número 10, certo? E assim também é válido para outros nomes, por exemplo, o type eu não posso, outras funções, outros atributos do Python eu não posso utilizar com nome de variáveis, isso é muito importante levar em consideração. Bom, a sexta é boas práticas na hora de criar as variáveis, certo? Porque, como por exemplo aqui, idade em vez de i. Quando você pega um código que, por exemplo, tem nome como o nome de uma variável, deixa eu ver, nome, eu vou só inicializar aqui, idade, só um momento, idade igual a 29, fica mais legível para mim depois fazer a manutenção ou descobrir algum erro ou algo assim, tendo um nome significativo para aquela variável, entende? Isso é uma prática muito importante, porque outras pessoas podem ler o seu código e, se tiver legível, é mais fácil a compreensão, certo? Então vamos para o próximo tópico, que é mais de atribuição múltipla, certo?
Até agora nós estamos vendo a possibilidade de atribuir apenas para uma variável, certo? E aqui nesse caso, eu posso atribuir... Opa, deixa eu copiar aqui novamente. Eu posso atribuir para mais de uma variável, certo? Vou dar aqui um outro exemplo, A, B, certo? E eu vou colocar aqui 10, só para testar. E aí eu printo X, Y, A e B. Vamos dar uma olhada. Ele dá o erro porque eu não coloquei outro aqui. E aí agora é para aparecer 1, 2, 10 e 10, certo? Ou seja, o primeiro valor vai para X, o segundo vai para Y. O primeiro vai para A e o segundo vai para B, certo? Isso vai ser usado um pouco mais para frente quando a gente estiver esperando retorno de uma função, por exemplo. Mas então vamos lá. A oitava é que as variáveis no Python elas são dinâmicas. Eu vou explicar isso um pouco mais na frente, mas por exemplo, no caso aqui, ó, x é igual a 5. E é uma característica da linguagem Python e também possivelmente de outras linguagens, mas não é tão convencional, que é o que? A variável aqui é um inteiro e aqui é um string. E eu posso ficar trocando o tipo da variável, entende? Então vamos lá. Interpolar strings. Outro conceito também que eu vou apresentar um pouco mais na frente, que é o que? Eu poder printar uma variável, que no caso aqui é nome, com uma outra string. Isso tudo em apenas um comando, certo? E para finalizar, mais à frente eu vou falar um pouco sobre as variáveis compostas, que são as estruturas de dados, que nesse caso aqui é uma lista, um dicionário, pode ser uma tupla, ou um conjunto que não é tão utilizado assim. Mas é isso, pessoal. Eu agradeço você que assistiu até aqui. Muito obrigado pelo feedback que estão dando aí no curso. Fico muito agradecido. Peço novamente a vocês que se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem para quem não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo, numa próxima aula. Até mais.